muitas vezes esta simplificação que eu estou exemplificando no título é levada ao próprio texto, assim como nós vemos nas traduções de filmes. E pode causar grandes dificuldades. Eu queria mencionar ainda, para ficar bem claro, a importância desta expressão. Não é uma coisa usual na língua inglesa, voyage out. Virginia, como em quase todos os títulos dela, assim como Faulkner, outro titulista muito inventivo e que coloca muitas dificuldades para o tradutor, ela se esmerou ao dar aos seus títulos, aos seus livros, títulos que aparentemente são simples, mas que têm uma riqueza de significado que coloca problemas terríveis para quem vai traduzi-la. Esta expressão de voyage out terá sido tão importante que a autobiografia de seu marido, o meu xará, Leonard Woolf, que ele escreveu já com quase 80 anos, portanto, muitos anos da morte da mulher, consta de 5 volumes a autobiografia do Leonard Woolf. Os 2 primeiros, o primeiro ele conta a sua infância, a sua formação universitária. No segundo, ele conta a sua partida para o Ceilão como funcionário da coroa inglesa. Tinha 24 anos de idade e foi como um funcionário colonialista para o Ceilão, onde ficou 7 anos. Na volta, aliás, ele teve um ano de folga, de férias, que poderia passar na Inglaterra. Volta para este ano sabático na Inglaterra, conhece Virginia, apaixona-se por ela, renuncia ao seu emprego no Ceilão, torna-se um violento anti-imperialista, um violento anticolonialista. Dedicou o resto da vida dele a lutar pela paz, pelo entendimento entre as nações, pela criação da Liga das Nações, antecessora da ONU, etc. E a difícil tarefa de ser marido de Virginia Woolf, que era uma escritora, como vocês devem saber, muito temperamental, muito sensível, muito vulnerável, como o próprio Leonard Woolf fala dela. Os 3 volumes finais da autobiografia dele dizem respeito quase que basicamente a ela e à pequena editora que os 2 fundaram e que foi das mais importantes literariamente na Inglaterra, a Hogarth Press, que existe até hoje. E o curioso é que neste volume que eu tenho em mãos, onde Leonard Woolf conta a sua experiência no Ceilão, atual Sri Lanka, o primeiro capítulo, que é quando ele parte para esta viagem, se intitula The Voyage Out, ou seja, uma referência ao primeiro livro da mulher dele e, ao mesmo tempo, uma homenagem à mulher que então estava morta há várias décadas. Eu trouxe estes 2 exemplos para ilustrar a dificuldade que o editor encontra se ele cair nesta armadilha da simplificação. Eu tive o privilégio, ou a desgraça, não sei bem como colocar, de trabalhar com 3 dos autores mais difíceis da língua inglesa, mais complicados da língua inglesa. Virginia Woolf, William Faulkner e Malcolm Lowry. Os 3 me deram muita satisfação, porque o trabalho era muito difícil e quem faz tradução como eu, literariamente, é um pouco como viciado em palavra cruzada. Se for fácil o problema, a gente faz o olho fechado, né? Não tem o mesmo sabor. A dificuldade ajuda a caminhada. E ainda há pouco eu comentava com as pessoas que gentilmente me receberam, o problema de simplificar diz respeito, às vezes, ao próprio vocabulário que o autor utiliza. Virginia Woolf é uma escritora modernista, né? Ela é da mesma geração que nos deu James Joyce, que logo depois nos dá Faulkner, né? E uma série imensa de escritores experimentalistas
muitos dos quais ou escreviam poesia ou tinham escrito poesia, não é? E que querem o tempo todo ultrapassar a barreira entre os gêneros e dar à prosa um tratamento poético. Ela é modernista em relação às formas que seus romances assumem. Quase sempre eles são estruturados por uma polifonia de vozes. Não há um narrador único, há uma série de pessoas que pensam e falam simultaneamente e que embaralham de tal forma o discurso que, se o leitor não mantiver uma atenção muito grande, ele vai se perder. Ele se embaralha naquela confusão de vozes. E isto é intencional. E o tradutor não pode simplificar isto. Se está confuso no original, a função do tradutor é manter confuso, não é? Eu gosto de ver o tradutor como um instrumentista, um músico que executa uma partitura. Ele tem a seu lado ou à sua frente uma partitura, ele tem que se basear nela, mas, é claro, ele dará uma interpretação pessoal, né? Nenhuma partitura é executada exatamente a mesma por diferentes músicos de diferentes temperamentos, de diferentes condicionamentos, ou que estejam vivendo os momentos circunstanciais diferentes. É fácil a gente compreender esta coisa da interpretação do tradutor quando nós pensamos num livro que é adaptado para o cinema, por exemplo. Já se fez muito, já se adaptou Machado de Assis, Guimarães Rosa, Raduan Nassar, para ficar nos brasileiros, para o cinema. É claro que o filme não é uma reprodução fiel do romance, da história que se adaptou. Ele é um fato novo. Ele foi feito para um outro meio e ele, às vezes, guarda uma pequena